Ela também, Abigail também, era uma mulher muito humilde. Porque a Bíblia fala no versículo 23 que quando ela encontrou com Davi, imagina, uma mulher toda chique, pegou um jumentinho, subiu no jumentinho e saiu para encontrar com ele. E quando ela encontrou com Davi, ela se jogou no chão, colocou a face no chão e pediu a ele, né, conversou com ele, pediu para ele que ele não fizesse nenhum mal para ela nem para a família dele. E ela foi uma mulher de muita sabedoria, porque ela usou essas palavras assim. Ela falou assim, você é um homem que Deus escolheu para reinar sobre Israel, então eu tenho certeza que você não vai querer ter um assassinato na sua consciência. Então ela já começou assim, ela começou trabalhando com muita sabedoria, usando as palavras dela, para poder convencer a Davi não fazer aquilo. Aí ela pegou e falou, né, se vocês forem acompanhar no texto, eu não vou ler porque é bem grandinho e o tempo é rápido, mas ela falando assim para ele que Deus é quem faz a justiça, que ele não precisava fazer aquilo. E Davi ficou muito encantado com ela pela sabedoria dela. Então isso que a gente pode tirar para a nossa vida. A gente buscar em Deus ser uma mulher sábia. Uma mulher que tem as palavras certas, na hora certa, porque é tão feio, é tão desagradável você ficar perto de uma pessoa imprudente, que não sabe controlar as palavras, que às vezes fala uma coisa que te magoa. E a palavra é uma coisa que depois, uma vez que saiu da boca, não tem como voltar mais atrás. Então que a gente possa buscar de Deus a ser como essa mulher. Tudo isso que eu estou falando, deixa eu só rebobinar aqui. Tudo isso que eu estou falando de ser humilde, de ser prudente, de ser uma mulher de atitude, ser uma mulher de fé, de coragem, que todas essas características eu peço a Deus que se você não lembrar de tudo isso aqui dessa história, mas que você possa levar isso no seu coração, determinar no seu coração de buscar em Deus, para que Ele possa fazer com que nós sejamos como essa mulher, mulheres sábias, amém? Amém. Ela também, era uma característica dela, era uma mulher pacificadora, porque ela fez de tudo para evitar o quê? Morte, porque se ela não chegasse, Davi falou que até no outro dia cedo não ia sobrar ninguém, então imediatamente ela já tomou atitude, ela foi bem ágil e saiu ao encontro dele, e ela encontrou com ele no meio do caminho, ou seja, se ela demorasse um pouquinho mais, ele já ia chegar sem falar com ninguém, já ia começar a matar todo mundo. Então, assim, ela foi uma mulher que Deus usou para evitar a morte, né? Uma mulher pacificadora. E que a gente também, na nossa família, no nosso lar, onde quer que a gente seja o tipo de mulheres que levam paz. Porque a maioria das pessoas no mundo mesmo, vocês sabem que é mais fácil encontrar brigas e divisões e tudo de ruim, inveja, mas nós, como mulheres de Deus, como igreja do Senhor, que a gente possa ser mulheres de paz. Ela também foi uma mulher vitoriosa, ela não desistiu dali, ela conversou bastante com Davi, mas ela não foi embora até que ele prometesse para ela que ele não ia fazer nenhum mal. E Davi, então, ele louva a Deus, ele fala assim para ela, bendito é o teu conselho e bendita sejas tu, pelas tuas palavras, porque ela foi uma mulher que agiu com muito bom senso. E também, por fim, ela foi uma mulher paciente e compreensiva com o marido. Ela com certeza tinha o espírito de mansidão, né? O fruto do espírito. Porque, imagina assim, ela pegou, então, subiu no jumentinho, foi encontrar com Davi para salvar a família dela. Coisa que o marido dela deveria ter feito, mas ela fez aquela situação porque o marido era um tolo. Então ela foi lá e conseguiu com Davi, conseguiu salvar a família. Ele falou, ok, então eu vou perdoar Nabal, que Deus vai fazer justiça com ele, pode ir embora tranquila que não vai te acontecer nada. Recebeu os presentes que ela levou e tudo mais. Quando ela chega em casa, o marido dela está lá dando um grande banquete, super bêbado, caindo, a casa cheia de gente. Aí eu fiquei imaginando assim, meu Deus, imagina se fosse eu que tivesse saído de casa para salvar a minha família, livrar da morte e chegar em casa e encontrar um marido bêbado. É uma situação difícil, não é? Mas ela foi muito sábia, muito paciente, muito compreensiva, e ela pensou assim, não, eu não vou falar nada com ele agora, né? Porque imagina, se ele normal, ele já é um tolo, ignorante, imagina bem. E deixou a pessoa assim, amanhã cedo eu falo com ele. E daí, ok, aí amanheceu no outro dia, ela pegou e foi falar com o marido dela, contar tudo o que tinha acontecido. E quando ela contou, a Bíblia fala que ele ficou parado, ele ficou duro, como se ele tivesse congelado por dentro, e ele ficou desse jeito por 10 dias. E depois desses 10 dias, a Bíblia fala que o Senhor o feriu e ele morreu. Ou seja, que coisa mais maravilhosa, porque ela não precisou quebrar a casa, não precisou se alterar com ele, mas o Senhor cuidou daquela situação,
Davi não precisou sujar, graças ao conselho de uma mulher, Davi não precisou sujar as mãos dele, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz isso. Mas ele estava decidido que ele ia se vingar de Nabal por causa do que ele tinha feito. Mas ela foi uma mulher tão sábia que deu um conselho bom para ele, e daí ele evitou toda aquela situação. E também, né, que grande exemplo para a gente, como esposas, da gente, mesmo na hora da situação difícil, da dificuldade, a gente confiar, esperar em Deus, saber o momento certo de falar. É muito importante para nós, porque a Bíblia mesmo fala em Provérbios que há tempo de falar e há tempo de calar. E muitas vezes a gente precisa calar e a gente não se cala. E outras vezes a gente precisa falar e a gente não fala. Então, que o Senhor nos ajude a ter, né, sabedoria para a gente poder discernir tudo isso na nossa vida. Então, aí depois disso, depois que o marido dela morreu, Deus começou a realizar todo o propósito que Ele tinha na vida dela, porque a gente observa pelas qualidades dela que ela era uma mulher de Deus. E, no entanto, ela estava casada com a pior pessoa possível, né, para estar casada. Mas o que aconteceu? Quando Davi soube da morte de Nabal, ele pegou e mandou chamá-la, mandou uns servos oferecerem para ela, né, perguntar se ela queria se casar com ele. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque naquele momento, e tudo bem que ele era um fugitivo, mas ele ia se tornar o rei de Israel. E ela sabia disso, porque ela mesma falou, né, quando ela estava conversando com ele. Então, logo de cara, ela já ficou super feliz da vida, né? Pensou assim, nossa, eu vou me casar com um homem segundo o coração de Deus. Que coisa maravilhosa. Então, ela já arrumou as coisas, pegou as servas dela e foi se encontrar com Davi. E o que eu quero dizer para vocês, então, assim, essa história é uma história que tem um final feliz, porque ela passou por tanta dificuldade dentro da casa dela. A Bíblia fala que ela é uma mulher inteligente, uma mulher bela, e casada com um homem, né, passou por tanto sofrimento, mas ela foi fiel até o fim, agiu com muita sabedoria nessa situação, nesse exemplo que a Bíblia cita, e com certeza isso não está na Bíblia por acaso. Se está na Bíblia, porque para que a gente possa aprender com a atitude dela, a buscar em Deus, a ser uma mulher segundo o coração de Deus também. Porque se Davi era um homem segundo o coração de Deus, eu acredito que, embora na Bíblia não fale, essa mulher também era uma mulher segundo o coração de Deus, porque ela tinha todas as qualidades de uma mulher temente a Deus. Então eu queria só compartilhar essa palavra com vocês e só mais uma vez revisar com vocês as qualidades dela, que a Abigail ela era uma mulher sociável, né? Tinha um bom relacionamento com todos, ela era uma mulher sábia, uma mulher generosa, uma mulher de atitude, uma mulher de fé, de coragem, ela era prudente, ela era esforçada, ela era humilde, pacificadora e também paciente e compreensiva. Então, que nessa tarde a gente possa buscar em Deus todas essas qualidades que a gente encontra nessa mulher para as nossas próprias vidas. Porque a gente tem uma grande responsabilidade. Nós fazemos diferença. A Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, a gente possa, onde a gente chegar, a gente levar paz. Onde a gente chegar, que as pessoas possam ver em nós generosidade. Que as pessoas possam ver humildade nas nossas vidas, amém? Eu queria pedir que vocês ficassem de pé para a gente orar, pedir ao Senhor que o Senhor possa trabalhar mesmo no nosso interior, moldar as nossas vidas, tirar de dentro de nós tudo aquilo que desagrada a Deus e que Ele possa fazer de nós mesmos mulheres segundo o coração dele, amém?